O programa de hoje, falando de mães, está falando também de uma grande mãezona aí, de muita gente aí que tem hoje na Defensoria Pública do Estado do Maranhão a sua grande mãe, a sua grande patronesse nas lides aí forenses, aonde não pode aquelas pessoas estar por razões financeiras, econômicas. Então, com a Constituição de 88, passamos a ter a Defensoria Pública, antes os advogados dativos, que eram nomeados, sobretudo pela Procuradoria-Geral do Estado, OAB, essas coisas eu não me lembro. E eu convidei hoje, para estar aqui conosco, o doutor Aldir Melo Filho, defensor público-geral do Estado do Maranhão, amigo de um grande amigo, Aldir Melo, que todos nós conhecemos, professor, advogado, jornalista, reitor de 3 grandes universidades, sobretudo a Universidade Federal do Maranhão. Um grande abraço, tudo de bom, Aldir, para você, sua senhora, a mãe do doutor Aldir, filho que está aqui, e aos senhores agora eu já passo para o doutor Aldir Melo Filho. Como é que está a Defensoria Pública do Estado do Maranhão nos últimos 2 anos? O que nós já evoluímos, doutor Aldir? Muito bom dia. Bom dia, Moreira. Bom, a Defensoria vem crescendo muito nos 2 últimos anos. Para você ter uma ideia, até 2010, nós tínhamos a mais baixa cobertura geográfica dentre todas as defensorias públicas no país. Cerca de apenas 2,76% de comarcas atendidas. E nós tínhamos também a pior desproporção na relação defensor público por habitante. Um defensor para cada 105 mil habitantes, quando a média nacional é um defensor para cada 32 mil habitantes. E a situação ideal seria de um defensor para cada 10 mil habitantes. Houve um atraso histórico no processo de implementação da Defensoria Pública no Brasil, de uma maneira geral, e em especial no Estado do Maranhão. Mas, felizmente, nos 2 últimos anos, a Defensoria tem experimentado grandes avanços. Hoje, nós praticamente quadriplicamos a nossa cobertura geográfica. Nós temos investido na interiorização das ações institucionais, procurado levar a Defensoria Pública para o interior do Estado, por compreendermos que as necessidades da população residem no interior do Estado. Então, hoje nós quadruplicamos essa cobertura geográfica. Quando iniciamos a gestão há 2 anos, a Defensoria estava presente em apenas 6 municípios, incluindo a capital. 6 núcleos regionais, incluindo a capital, o que corresponde a 11 municípios à época, já que o núcleo regional atende a comarca e os termos judiciários. Então, até 2010, após 10 anos de existência, a Defensoria foi implementada aqui no Estado do Maranhão em 2001. A Defensoria contava com apenas 47 defensores públicos para todo o Estado, com uma cobertura geográfica de apenas 11 municípios, incluindo a capital, 6 núcleos regionais. Hoje, nós estamos com 110 defensores públicos, quadruplicamos a nossa presença no interior do Estado. A Defensoria está presente hoje em 38 municípios, distribuídos em 18 núcleos regionais. Nós inauguramos, nos 2 últimos anos e meio, 12 núcleos regionais, e hoje a população do Estado já conta com esses serviços, parte da população do Estado. Evidentemente que ainda há um caminho longo a percorrer, considerando as grandes extensões do Estado do Maranhão, o grande número de comarcas, o grande número de promotores. Nós temos ainda um número 3 vezes maior de promotores e de juízes em relação ao número de defensores, o que naturalmente desequilibra o sistema de justiça, mas é fato que, com o apoio do Poder Executivo, do Poder Legislativo, a Defensoria Pública do Estado do Maranhão avança e precisa continuar avançando. Olha, doutor Aldir, é o tempo que eu lhe parabenizo por todo esse esforço que a gente acompanha, a gente sabe disso, isso é público e notório, a gente tem acompanhado a melhoria significativa, tanto na prestação de serviço como na qualidade hoje do local onde trabalha, onde funciona a Defensoria. Não é ainda o ideal, porque a gente tem justamente esse desequilíbrio. OAB, advogados de um lado, você tem o tribunal e as varas do outro. Nós estamos construindo um fórum novo que está aí já há algum tempo. Nós temos a Procuradoria construindo mais um prédio, já está no segundo, o primeiro está ali daquele jeito, o segundo está concluindo agora, e a Defensoria ainda está funcionando precariamente, mas melhorou muito. E aí é o que eu lhe pergunto, essa melhora é fruto
somente do esforço dos defensores, da Defensoria Geral, ou melhorou também a relação com o Poder Executivo? Hoje é melhor, porque há um tempo era bem traumático. Hoje é bem melhor, digamos assim, a Defensoria consegue sensibilizar mais o Poder Executivo e o Legislativo para as necessidades do jurisdicionado carente pobre? Olha, sem dúvida que a relação que hoje mantemos com o Poder Executivo é uma relação de bastante respeito. De fato, a Defensoria Pública do Estado do Maranhão passou por um processo muito traumático, sobretudo no momento em que teve que buscar na via judicial a sua autonomia. A emenda constitucional 45 de 2004 garante às defensorias públicas estaduais autonomia funcional, administrativa e orçamentária, para que a instituição esteja adequadamente estruturada, possa definir as suas prioridades, possa ditar o ritmo de crescimento. Mas, infelizmente, aqui no estado do Maranhão, esse processo se deu pela via judicial. Graças ao apoio do Poder Judiciário maranhense, a Defensoria Pública conquistou definitivamente a sua autonomia financeira, orçamentária, administrativa e funcional. E, sem dúvida, que a autonomia é o grande divisor de águas nesse processo de crescimento institucional. Porque com a autonomia, você tem condição de fazer o planejamento das suas ações, de administrar o seu orçamento. Hoje a Defensoria conta com um orçamento próprio. A Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado garante à Defensoria um percentual da receita corrente líquida do Estado para o pagamento de suas despesas de pessoal. E, naturalmente, isso tem representado um avanço para a instituição e, consequentemente, a melhoria e ampliação dos nossos serviços. Eu tenho que registrar que após 17 anos, Moreira, sem a criação de nenhum cargo de defensor público, no ano de 2011 foram criados 25 cargos de defensor público. E no ano passado, criados mais 20 cargos. Então, nós passamos de uma cobertura pequena nos municípios, porque em razão do pequeno número de membros, ampliamos a nossa cobertura geográfica em razão do aumento do número de defensores públicos no Estado. Nos 2 últimos anos, nós aumentamos em 63 o número de defensores, 47 para todo o Estado, hoje 110 defensores públicos. Foram criados 45 cargos de defensor nos 2 últimos anos, 17 anos sem a criação de qualquer cargo. Os cargos de defensor público, os primeiros cargos, foram criados no ano de 94, quando foi instituída a lei que cria a Defensoria. A Lei Complementar 19 de 94 criou a Defensoria, que só foi efetivamente implantada em 2001. Houve um atraso de 7 anos no seu processo de implantação efetiva no Estado, e a Defensoria, precisamos registrar, ela se consolida no Estado do Maranhão pela força dos movimentos sociais, graças a uma série de entidades que se reuniram lá pelos idos do ano 2000 e lançaram a campanha Defensoria Pública Já. Efetivamente foi realizado o primeiro concurso para defensores e nomeados os primeiros profissionais que ingressaram na carreira, grupo dentro do qual me incluo. Então, sem dúvida que é uma história de muitos avanços, de muitas dificuldades, mas hoje a Defensoria Pública segue conquistando seu espaço, segue conquistando o prestígio na sociedade, que se dá naturalmente em razão dos esforços da gestão institucional, se dá em razão do trabalho comprometido dos nossos defensores e servidores e também graças ao apoio do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Bem, 2013 e 2014, nós vamos ter ingresso de novos defensores nos quadros da Defensoria? Nós temos um concurso que foi realizado em 2011, já pela nossa gestão, nós conseguimos nomear todos os aprovados do concurso realizado em 2010, realizamos um outro concurso em 2011 e nós temos 64 aprovados à espera de nomeação. Considerando a necessidade de dotação orçamentária para prover essas nomeações, nós estamos com a programação de nomeação diferida no tempo. O concurso tem duração de 2 anos, podemos ser prorrogado por mais 4 anos, mas temos a perspectiva real de ingresso de mais 20 defensores públicos entre os anos de 2013 e início de 2014. E o processo de batalha por mais defensores públicos, que é um trabalho que é encabeçado naturalmente pela direção institucional, deve seguir para que a gente tenha no estado do Maranhão um número
suficiente de defensores públicos. Para você ter uma ideia, o mapa das defensorias públicas no país foi lançado agora recentemente em março de 2013, pela ANADEP, em parceria com o IPEA, já aponta alguns avanços da Defensoria do Estado do Maranhão. Como eu disse, era a Defensoria com os piores indicadores. Hoje, a Defensoria do Estado do Maranhão é uma das defensorias que está em todas as comarcas com mais de 100 mil habitantes, com renda de até 3 salários mínimos. Isso significa um grande avanço, considerando que até 2 anos atrás a Defensoria do Maranhão tinha a menor cobertura geográfica. Apenas 2,76%, quase 3% de comarcas atendidas. Um universo muito pequeno, considerando as necessidades do Estado do Maranhão. Então, os avanços foram significativos e, mais ainda, o número de defensores públicos, segundo o próprio mapa das defensorias públicas no país, ainda aponta um déficit de 265 defensores para o Estado do Maranhão. Então, veja que nós temos uma caminhada ainda longa até conseguirmos chegar a uma situação ideal, que é ter um núcleo de defensoria pública em cada uma das 112 comarcas do Estado do Maranhão, equilibrando o sistema de justiça e proporcionando ao cidadão, sobretudo ao cidadão em condição de vulnerabilidade, que possa, enfim, submeter as suas demandas de interesse à esfera de apreciação do Poder Judiciário, que afinal é um direito fundamental, é um dever do Estado e um direito de todo cidadão. Olha, eu parabenizo por essa luta e aqui eu chamo a todos. Já vamos subir já só um minuto. Eu chamo a todos para apoiar a Defensoria, porque olha só, há concursos que chamam milhares, há concursos que chamam centenas. Esses 260 e pouco preencheria, daria para resolver uma parte desse grande problema que é o tripé. Esse tripé maravilhoso aí que faz a justiça funcionar, né? Poder Judiciário, promotoria, defensor, seja ele privado ou público, defensor. Olha, quanta gente passaria a ter pensão alimentícia, pensão previdenciária, auxílio doença, auxílio, tudo com defensor. Fora isso, aquela questão que envolve as liberdades da pessoa humana, do cidadão, como aquelas garantias de defesa, de incolumidade da própria mulher, que a gente estava conversando agorinha, né? Olha... E há, inclusive, Moreira, me desculpa a sim, parte, não, pelo contrário. Algumas constituições estaduais que prevêem textualmente que a cada cargo de magistrado, de promotor criado, deva haver a criação respectiva correspondente de um cargo de defensor público. Sem dúvida que se essa medida fosse implementada pelas mãos do Poder Executivo, que possui a iniciativa reservada para elaborar os projetos de lei de interesse da instituição, porque nós temos hoje autonomia funcional, administrativa e orçamentária, mas a reserva de lei para, por exemplo, encaminhar um projeto para a criação de cargos de defensor público ainda é a atribuição exclusiva do chefe do Poder Executivo, diferentemente do que ocorre no âmbito do Judiciário e do Ministério Público. Então, se houvesse essa medida legislativa prevendo textualmente na Constituição do Estado que a cada criação de um cargo de magistrado houvesse a criação correspondente de um cargo de promotor de justiça e de defensor público, certamente que haveria um equilíbrio maior no sistema de justiça aqui no Estado. É que o defensor público, sobretudo no interior, leva cidadania. Ela está bem ali ao alcance de todo mundo, mas os braços não chegam. E o defensor leva. A gente volta já um instantinho só. Desculpa aí, Junião. A gente volta já. Um beijão pra tu, já. Bem, meus amigos, segundo bloco do programa Entrevista com Moreira Serra, meu amigo, sócio, parceiro, companheiro, ex-estagiário. Foi meu estagiário, eu ainda puxo essa orelha aí, apesar de ser um dos advogados trabalhistas mais competentes do Brasil. Dr. Gelmilson Alves Lima, meu amigo, tanto ele quanto Geodils, e o pessoal lá de Santa Luzia do TID, que hoje está comemorando o Dia das Mães. Quero também mandar aqui um grande abraço, viu, às mães de todos os colegas advogados e advogadas, e a doutora Tamara, minha amiga, minha irmã, que aniversou na última sexta-feira, dando um forró pé de serra lá na casa dela, ali na Rua do Aririzal, né? Então, a doutora Tamara, os meus beijos, feliz aniversário, e mais, doutora Tamara sexta,
E doutora Valmira, terça-feira, está fazendo aniversário, doutora Valmira, 23 anos, a doutora Valmira está fazendo aniversário, terça-feira, depois de amanhã. A doutora Valmira, os respeitos e a homenagem de todos os seus colegas de escritório, inclusive eu, a Monique Sakamoto, o Pablo Maia, o Talmo Menezes, a Jennifer Maciel, a Cássia Regina Serra Alves, a Bianca Cerejo, a Ana Carla, quem mais? Ao Flávio Roberto. Se eu esqueci alguém, desculpa. Então, a doutora Valmira, os nossos respeitos, feliz aniversário para você e a sua mãe também, feliz Dia das Mães, a doutora Almiceia Camarão. Almiceia Camarão é o nome da dona Almiceia. Feliz aniversário. Bem, o programa continua com o doutor Aldir, mas eu quero mostrar rapidinho aqui, olha. Eu estou levando todo colega do fórum agora, eu estou dando um livro desse aqui que eu encomendei no Louro. Eu falei para o Louro, olha, Louro, aqui é uma verdadeira batalha verbal. É colega batendo no outro, ofendendo, sabe? Não custa nada, todo mundo diz assim, pô, Moreira, onde vai é brincando, é rindo. Eu não conheço ninguém que se queixou de alguém brincar, de alguém rir, cumprimentar, com alegria, né? Eu não conheço ninguém, eu me aborreci com aquele cara, porque ele me recebeu com tanta alegria. Eu não conheço. Tem até. Júnior, outro dia eu falei assim, quem foi o único? O Júnior levantou dele, mas ele estava falando de outro. Está aqui, ó. Como se defender de ataques verbais. Está bem aqui, ó. Doutor Gelmilson está até batendo uma foto aqui para botar no Face bruxa dele. Está aqui. Como se defender. Está aqui, ó. A crítica construtiva é Gelmilson Alvir Lima quando liga para mim. Rapaz, aquele programa estava uma droga. Eu falei, mas rapaz, como é que tu liga para mim para dizer isso? Não, é uma crítica construtiva que eu estou fazendo. Ele primeiro me destrói, depois reconstrói. Doutor Aldir, olha, eu quero lhe dizer que eu sou um fã incondicional, um admirador do seu trabalho. Obrigado. Eu tenho grandes amigos na Defensoria, eu tenho o meu amigo Ricardo Maluquinho, Ricardo Teixeira, meu irmão, tenho Adriano Campos, tenho muitos outros e estou conhecendo pessoalmente hoje, mas acompanho o seu trabalho pelos jornais, pela internet, pelas intimações, notificações que a gente vai conhecendo os profissionais pelas decisões que saem no Diário Oficial. E eu sou um admirador, sobretudo pela sobriedade com que o senhor conduz não só a Defensoria, mas as relações dela com os demais poderes, né? São 3 os poderes, o quarto Ministério Público e o 5º a imprensa. Eles estão revezando. Quem é o 4º, quem é o 5º. O MP e imprensa. E o senhor conduz com muita tranquilidade, digamos assim, muito estômago, porque certas horas é muito difícil, o que a gente quer é explodir. E eu sou um admirador seu disso e tenho colocado isso para todo mundo. Sou um admirador da sua pessoa e do seu trabalho, desse munus público que o senhor tem exercido. Agora, uma coisa me chamou a atenção no site da Defensoria, que foi realizada sexta-feira. É uma pena que a Monique Sakamoto me imprimiu colorido. O senhor convidou, né? Convidou a comunidade, a população, para participar de uma reunião ampliada para a construção do plano de ação da Defensoria Pública. Foi realizada sexta-feira. Me conta como é que foi isso aí. Na verdade, Moreira, nós estamos nos aproximando cada vez mais da sociedade. Acho que esse é o papel, é a função de todos os órgãos, sobretudo das instituições do sistema de justiça e da Defensoria em especial, na medida em que é, como você disse, a grande porta de entrada do cidadão aos seus direitos. Nós, na nossa gestão, nós institucionalizamos um diálogo permanente com a sociedade civil, no sentido de que se possa construir um modelo de atuação de defensoria que de fato esteja em conformidade com os anseios e com as demandas da comunidade. Então, nós criamos a nossa ouvidoria, que na forma da Lei Complementar 80 de 94 é uma ouvidoria externa, é a 7ª ouvidoria externa entre as defensorias públicas do país. O diferencial da nossa ouvidoria é que ela é dirigida, está à frente da ouvidoria, alguém que veio da sociedade civil. Nós formalizamos um processo de participação
e hoje a ouvidoria, ao contrário do que ocorre nas outras instituições do sistema de justiça, não é exercida por um defensor público, mas por alguém da sociedade que faz esse controle social e, sobretudo, encaminha as demandas da comunidade de forma legítima, de forma isenta. Então, nós institucionalizamos esse debate permanente com a sociedade civil, com a criação de nossa ouvidoria e com audiências públicas sistemáticas que vimos realizando no interior do Estado, por oportunidade da implementação dos núcleos regionais da Defensoria Pública. É uma experiência fantástica, uma oportunidade que nós apresentamos formalmente à Defensoria, esclarecemos à população qual é o papel do defensor público na sociedade, quais as áreas de atuação da Defensoria, quem pode acessar os serviços, qual a dinâmica de funcionamento, mas, sobretudo, é uma oportunidade de se ouvir o que aquela comunidade espera da instituição para que se possa construir um modelo de atuação institucional que, de fato, corresponda às expectativas da sociedade. E a reunião ampliada que ocorreu, na verdade, é um desdobramento desse processo. Nós iniciamos numa grande audiência pública no final do ano passado, onde discutimos a metodologia de trabalho, definimos os eixos temáticos que seriam discutidos e, a partir daí, realizamos essa reunião ampliada, discutindo com a sociedade civil temáticas nas mais diversas áreas. Discutimos a questão da violência contra a mulher, a questão da violência contra o idoso, dos direitos das pessoas com deficiência, a questão da moradia, a execução penal, as demandas da população LGBT e tantas outras temáticas que são afetas à atuação da Defensoria em grupos de trabalho formados por representações legítimas da sociedade civil que apresentaram as suas demandas, que serão sistematizadas em reuniões que iremos realizar também nos núcleos regionais, onde temos Defensoria Pública instalada, para que se possa condensar todas essas propostas da sociedade civil num grande programa de ação que venha nortear os rumos da Defensoria Pública do Estado para os próximos anos. Olha, tá de parabéns. Já que a Defensoria tem se reunido muito por aí, a Defensoria também esteve reunida com o Ministério Público para debater a questão da PEC 37. Aqui esteve o então subprocurador-geral para assuntos jurídicos, o procurador de justiça Silvamir Vivekananda Meirelles, que há muito tempo já vem discutindo conosco aqui este assunto. E ele saiu pelo interior e pelo país afora, levando a manifestação e inconformação dos promotores, dos membros do Ministério Público, com a PEC 37 do nosso querido deputado maranhense Lorival Mendes. E a Defensoria reuniu-se com o Ministério Público Estadual, com o Ministério Público e manifestou-se solidária às pretensões do Ministério Público. Como se deu essa reunião, doutor? Na verdade, foi uma manifestação oficial, porque extraoficialmente a Defensoria já tinha se manifestado através do trabalho dos defensores no interior do Estado, da participação dos defensores nas audiências públicas que têm sido realizadas pelo Ministério Público para discutir a PEC 37, e em todas as oportunidades os defensores públicos declararam a sua posição contrária à PEC 37 por compreender a necessidade de se ampliar, de se manter a legitimidade de diversos órgãos, de diversas instituições nas investigações criminais. Nós temos um profundo respeito pela polícia, temos uma relação bastante propositiva, institucional com a polícia, temos um profundo respeito pelo Ministério Público, achamos que o debate ele é relevante, ele tem que ser pautado sob o aspecto institucional, manifestamos a nossa posição a favor do Ministério Público, compreendermos a necessidade de ampliar o número de legitimados para promover as investigações criminais. Do contrário, haveria um grave retrocesso, mas se espera que ao final dessas discussões as relações se mantenham harmônicas, afinal de contas são instituições igualmente importantes e fundamentais para a consecução da justiça e para a realização da democracia brasileira. Doutor Aldir Melo Filho, nós estamos encerrando aqui. Eu queria agradecer a sua presença. Para mim é uma honra muito grande tê-lo aqui no programa, pelas razões que eu já expendi aqui à população.
ao telespectador e quero colocar à sua disposição. Nós temos uma equipe externa, né, Gilberto, que faz a cobertura de alguns dos órgãos com os quais a gente tem proximidade, OAB e profissionais. O senhor conte conosco. O que precisar, estamos à disposição e venha sempre que quiser. O que eu estou dizendo para o senhor, eu digo sempre para o doutor Silvamir. Quando ele quer vir, eu estou indo aí. Não tem pauta, a gente tem nada, ele vem porque sempre é relevante e nós também, a gente também sempre convidando. Eu gostaria de lhe pedir um favor, que deixasse o senhor a sua mensagem para esse jurisdicionado que depende tanto da Defensoria Pública e que eu acho que ele sai hoje aqui, esse pouco telespectador que nós temos, ele sai hoje daqui, digamos assim, com uma visão muito mais clara, muito mais nítida desse trabalho da Defensoria, sobretudo os advogados privados que eu falo, sobretudo nós advogados. Olha, nós queremos dizer que a Defensoria está de portas abertas para o cidadão. Nós temos como política de gestão levar a Defensoria Pública para o interior do Estado. Há algumas atuações na capitais que ainda necessitam de um reforço da atuação da Defensoria, mas compreendemos que a população residente no interior do Estado é a população que mais necessita da Defensoria Pública. Portanto, apesar das limitações orçamentárias, das limitações operacionais, num grande esforço da direção institucional, que compartilho com a doutora Fabíola, que é corregedora da Defensoria Pública, com a Mariana, que é a subdefensora. Dentro de um grande esforço, temos buscado levar a Defensoria Pública para o interior do Estado e o nosso compromisso é de seguir nesse processo de interiorização. Nós temos aí como meta, uma meta difícil, mas iremos alcançar de até o final do ano, entregar mais 5 núcleos regionais da Defensoria, que irão beneficiar mais 18 municípios maranhenses, de modo que até o final de 2013, 50 municípios do Estado contarão com a presença da Defensoria Pública. E a Defensoria Pública é, de fato, essa porta de entrada. A população que necessitar dos serviços da Defensoria pode procurar. No dia 19 de maio, é o Dia Nacional da Defensoria Pública. Estamos lançando, no dia 17 de maio, uma campanha nacional, que esse ano tem o tema Defensores Públicos pelo Direito de Recomeçar, e que visa, sobretudo, nesse ano, esclarecer a população sobre a importância de se investir em estratégias e mecanismos de ressocialização para que se possa, enfim, garantir a segurança de toda a sociedade. Quando se fala em melhoria da gestão prisional, Moreira, não se está defendendo exclusivamente o direito ou os direitos fundamentais dos cidadãos em situação de prisão, direitos previstos na lei e na Constituição. Quando se fala na necessidade de se investir em mecanismos de ressocialização, está se pensando, em última análise, na própria sociedade. Isso, à medida que quando esse apenado, após cumprir o seu débito com a sociedade, ele retornará ao convívio social. É preciso que ele, desde o momento em que está cumprindo a pena, tenha favorecido esse processo de reinserção para que, quando retornar à sociedade, possa, enfim, restabelecer os laços que perdeu com a sua comunidade, com a sua família, possa reconstruir a sua vida e estar cada vez mais longe do retorno à criminalidade. Então, esse ano, o tema da campanha da Defensoria Pública em todo o país é Defensores Públicos pelo Direito de Recomeçar. Estaremos em atividade durante toda a semana, e as atividades culminarão no dia 17 com o lançamento da campanha, o lançamento de 2 cartilhas de execução penal. Durante toda a semana teremos atividades em universidades, palestras nas unidades prisionais. Iremos realizar a 2ª edição da Semana Maranhense de Execução Penal em parceria com a Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária, no sentido de capacitar agentes penitenciários, diretores de unidade, todos aqueles que atuam dentro do sistema, porque a questão carcerária passa pela necessidade de ampliação do número de vagas, passa pela necessidade de se investir em projetos de ressocialização pelo trabalho, pela educação, e passa também pela humanização do sistema. E a Defensoria dará, dessa vez, a sua contribuição para a sociedade na área de execução penal, capacitando todos aqueles que atuam dentro do sistema para que possam, enfim, todos em conjunto, construir um sistema penal no Estado do Maranhão mais justo e mais igualitário. Oxalá consiga. Quero agradecer aqui ao doutor Aldir Melo Filho, Defensor Público Geral do Estado do Maranhão.